Fala pessoal, eu sou Vitor Dávila e hoje o papo é reto. A gente quer saber se você, gerente, quer se tornar um consultor estratégico do seu cliente. Para isso, a gente precisa falar mais sobre gestão de carteira, inadimplência e tudo que rola no dia a dia com o seu cliente, tá bom? Para esse conteúdo especial, eu trouxe uma convidada aqui super especial, que tem uma carreira brilhante e super bem consolidada nesse tema que nós vamos estar falando hoje, tá bom? Então tá aqui com a gente a Karine Mairesse, ela vai se apresentar e vai falar conosco um pouco dessa jornada que ela teve aí no mercado financeiro e que segue desenvolvendo e trabalhando os seus objetivos. Olá pessoal, eu estou muito feliz em estar aqui com vocês. Eu sou apaixonada pelo tema de pessoa jurídica e eu tenho mais de 20 anos de experiência nesse segmento. Treinei muitos profissionais no mercado financeiro, inclusive, Vitor, este assunto que nós vamos tratar hoje, inadimplência, não é acaso. É consequência de uma análise mal feita e nós vamos direto ao ponto, aqui sem erro. A gente vai tratar de uma forma estratégica esse assunto. Ah, que legal, já pegando esse gancho que tu trouxe, né? O que leva, na verdade, à inadimplência, né? Quais são os furos, quais são as brechas que acabam sendo deixadas e não levadas em conta numa análise e que lá na frente sinistra, dá problema e compromete completamente a própria carteira do gerente e gera diversos ofensores, inclusive pro cliente, na tua avaliação? Tem muitos erros comuns, mas eu vou falar 3 porque no nosso curso a gente vai explorar mais. Ah, legal. O primeiro, feeling, intuição e achismo. Isso não existe em análise de crédito. O segundo é se basear só em números. O número, ele conta parte de uma história, mas não toda a história. A gente não pode desprezar o comportamento de crédito do cliente. E o terceiro é não ter uma política de crédito assertiva. Uma política de crédito com estrutura. Esses são os 3 pontos. Bom, que legal, porque tu trouxe exatamente isso. Vamos parar de intuir. Isso. E vamos ter mais profundidade técnica. Exatamente. E aí conversou que também só profundidade técnica nem sempre vai definir o crédito. O equilíbrio das coisas, como para tudo, é que fazem acontecer, né? Tá, mas me fala um pouco, a gente está falando um pouco quando faz esse equilíbrio, a gente está falando de uma análise, inclusive, mais estratégica, né? Mas na prática, assim, como é que a gente consegue fazer essa análise mais estratégica na prática? Tu trouxe um pouco os furos, agora traz um pouco como é que a gente constrói as soluções nesse sentido? Bom, a gente não pode olhar somente a parte técnica do cliente, que foi um pouco do que eu trouxe antes. A gente precisa entender todo o comportamento. E quando eu falo do comportamento, eu estou falando de mercado, eu estou falando de setor, eu estou falando de histórico. Um crédito bom é aquele que já nasce sustentável, aquele que já nasce com uns alicerces duradouros. Então, isso é super importante e o foco não é pagar ou não pagar quando a gente está tratando desse crédito saudável, né? O foco é ter um alicerce sustentável dentro desses pontos que é um macroambiente que eu chamo. Pô, vários insights, pessoal. Acho que esse conteúdo aqui a gente vai trazendo qualidade para ele e realmente vocês vão ter vários insights aqui do que a Karine está trazendo. Mas agora vamos para a prática. Tu lembra de um caso que tu possa contar para nós aqui que na prática mesmo, né, falhou, na verdade, essa análise e que aí no final do dia a instituição financeira perdeu dinheiro, o gerente perdeu o sono e às vezes o emprego, porque a gente está falando inclusive do emprego estar comprometido quando a gente erra uma análise de crédito, né? Sim. E o próprio cliente acabou não tendo continuidade muitas vezes no seu negócio ou atrapalhando a sua continuidade. Tu tem um exemplo que tu lembra assim na prática? Assim, eu vou ser objetiva nesses pontos. Legal. Cada banco, cada instituição financeira, cada entidade, ela fala de uma forma, mas assim, score, rating bom, não significa que o crédito é saudável. Então a gente não pode se basear somente nesses índices financeiros. Precisa ter uma análise mais profunda. Mas, por exemplo, eu tenho um caso aqui que o cliente tinha caixa, só que ele estava super alavancado. Ele precisava de capital para poder se sustentar. Qualquer oscilação de mercado, ele quebrava. Então não adianta olhar só uma variável ou somente outra. Não, às vezes no papel tudo parece bom, mas na prática tem muitas coisas que são os riscos invisíveis que a gente precisa tratar. Pô, que legal, tu tá lembrando de um negócio que é mantra para mim, né? Que é aquela história de sempre olhar para um cliente pela variável do lucro e do caixa. Porque, na verdade, isso é que vai fazer a diferença. Às vezes o cliente pode ter caixa ou até
até um caixa invisível, como tu mesmo trouxe, e depois Sim. a gente não consegue saber onde está essa grana, né? E muitas vezes, se ele também não olhar para o resultado, no médio e no longo prazo, ele vai acabar, né? Então, pô, tu trouxe coisas muito legais. E aí, a minha pergunta é assim, e quando o gerente, na verdade, melhora? Ele começa realmente, na prática, a analisar com esse conteúdo que tu trouxe aqui. O que tu acha que melhora, na verdade, na relação de trabalho dele, na relação de gestão, naquela visão que a gente trouxe no início aqui, ser mais consultivo na relação com o cliente, né? São muitas coisas boas, mas primeiro a gente pode falar da redução real da inadimplência, que é super Ótimo. importante. A equipe passa a ter muito mais clareza e segurança naquilo que nós estamos falando. A gente tem decisões mais seguras, mais claras, mais transparentes e só tem ganho nessa relação. Toda a estrutura que a gente falou só tem consequências positivas para o gerente, para a instituição e para os clientes. Puxa, aqui uma conversa rápida, mas que eu já estou aqui mobilizado para onde é que eu posso saber mais sobre esse assunto, né? Então, a gente vai fazer uma mentoria gratuita e a gente quer aprofundar mais esses temas com a Karine, que ela trouxe aqui, tá? A gente está chamando de Alavancando Sua Carteira de Crédito, que a gente quer ver você crescer, e vai ser no dia 5 de maio. Karine, fala para nós, o que tu espera também dessa aula, dessa mentoria gratuita que a gente vai estar junto? A gente vai trazer a conversa como ela é, na prática. Aqui não vai ter só teoria. A gente tem aqui somado muitas experiências de crédito, de vivência, de estar na ponta. Então, o que a gente vai trazer aqui é a realidade pura. Vocês não vão se decepcionar com tudo aquilo que a gente vai trazer. Vem conosco. Pessoal, se tu curtiu esse papo, te inscreve lá no canal, compartilha com quem trabalha contigo, chama as pessoas para já se inscrever nessa mentoria, vai estar aqui no link da descrição, e vem conosco crescer, prosperar, junto com essa super profissional que vai dar ótimas dicas. Tamo junto, pessoal. Venham. Valeu, pessoal!